Bom dia, Jesus Cristo, nosso amado Senhor. No Evangelho do irmão João, no capítulo 15, versos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome ele vos conceda. Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa manhã que o Senhor se dispensa para nós, nos acordou, e como a tua própria palavra diz, que o Senhor nos acorda de manhã, desperta nossos ouvidos para que a gente ouça, né? Como os discípulos, né? O Senhor nos acorda, né? Para que a gente aprenda de ti. Já tem nos ensinado na tua palavra, através do nosso amado irmão Isaías, que o Senhor nos dá língua todos os teus filhos, que assim o Senhor desperta e vai a ti, para que saibamos dizer boa palavra ao cansado. E mais uma vez, desperta todas as manhãs, desperta nos ouvidos para que nós ouçamos como os eruditos, como os discípulos. O Senhor abre os nossos ouvidos e nos livra da rebeldia e de nos retrair, mas que nos entreguemos como o Senhor acabou de nos ensinar, que não foi nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos designou para que a gente vá e desse fruto. Guarda-nos em Ti, Senhor, e nos livra do mal. Esse contexto maravilhoso da videira e os ramos no qual nós somos, né? Esses ramos dessa videira maravilhosa, o Senhor nos ensina uma palavra-chave. Se você ler o capítulo 15 inteiro, você vai contar, não vou dizer não, você vai contar quantas palavras, quantas vezes tem a palavra permanecer em mim. Né? Então, o que ele diz é que não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu e nos designou. Quando ele nos escolhe, e a gente responde, no caso, ele nos dá a vida. E agora, com essa vida, ele nos designa, ele nos envia para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça. Porque, como ele diz mesmo, no verso 4 do mesmo capítulo 15: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, tá vendo? De si mesmo, não tem como. Lembra que a gente já viu nos pães e águas anteriores? Ou está na carne alimentando o inimigo, ou está no espírito sendo alimentado por Deus. Esse si mesmo é o ramo que está na videira. Então, se está na videira, é de Cristo. Não produz nada, só produz se vier dele. Aí ele designa, né? Não é de nós mesmos, é dele em nós. A esperança da glória. Colossenses 1, não é isso? Ele fala lá. Então, como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Para que ele vá, esse ramo, e produza fruto, recebendo a seiva do Espírito Santo. Né? Então, ele diz claramente aqui no verso 22, do mesmo capítulo 15: Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Você vai no. Aí ele diz no verso 23: Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nem o outro homem fez, pecado não teria. Mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Verso 22: Se eu não houvera falado. Verso 24: né, se, no caso, eu não fizera tais obras, falado e obras, e no meio, ódio. Percebe que coisa terrível? Verso 23. Então, onde o Senhor não falou e onde o Senhor não operou obras, tá certo? E não tem pecado. Agora, olha só, tem como o Senhor não falar e tem como o Senhor não operar obras no meio de toda a humanidade e no meio principalmente dos filhos, aqueles que foram chamados para a redenção. Tem os filhos segundo a criação, Adão, do primeiro homem, e tem os filhos da edificação que vem do último Adão, Jesus. Filhos da criação, filhos da edificação. Todos são filhos de Deus. Agora eu lhe pergunto: tem como Deus não ter falado através de Jesus pelo Espírito e não tem como ele ter feito obras? Salmo 19, 2. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus, a partir do verso 18, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 19: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe revelou. Tá certo? Os atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade são claramente reconhecidos desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas, tá certo? E tais homens são
indesculpáveis. No verso 21, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. Onde a gente já viu no Pão e Água anterior, o ateísmo, que se você for a segunda luz da Bíblia, não existe. Ateísmo é a tentativa, tá certo, daqueles homens pecadores que amam o pecado, que não quer se libertar dele de uma forma ou de outra pelo certo ou errado, e ele diz que Deus não existe, por quê? Porque se ele confessar a Deus, ele vai ter que abrir mão do que ele é, e tem gente que não quer. Por isso é uma forma, em mecanismo de defesa, que Deus não existe para poder viver nessa vidinha que eu estou de pecado, entendeu? Então ele está dizendo que não tem como. E aí, quando faz essa escolha perigosíssima, eles inculcando-se por sábio que fez a escolha mais certa, baseado no lógico, no racional, né, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, e semelhança de homem corruptível, como bem de aves, quadrúpedes e répteis. Está lá em Romanos, você leia que você vai ver. Ele vai dizendo claramente no verso 28, diz que eles desprezaram o conhecimento de Deus e o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Em Tessalonicenses, na segunda carta que o irmão Paulo escreveu, a partir do verso 7, diz que o mistério da iniquidade já opera, percebe? E diz também que aqueles que rejeitam a verdade, o amor da verdade para serem salvos, verso 10, eles não acolhem, tá certo? E vivem nessa mentira, Deus manda-lhe a operação do erro. Eles vivem numa mentira pensando que é uma verdade, tá certo? E nesse ente muitos odeiam o Senhor. Então o que é que ele está dizendo? Que não tem como se desculpar de que o Senhor não fala e de que o Senhor não fez obras no meio de nós. Ele fala, ele nos visita. A oração é: Senhor, abre a nossa consciência. O Senhor é a nossa consciência. Nós somos um espírito contigo. Desenvolve nossa consciência, desenvolve nossa comunhão, desenvolve a nossa intuição que o Senhor colocou em nós. Né? Ensina-nos a viver segundo a tua mente, que o Senhor colocou em nós, em todo aquele que crê, para viver interpretando segundo aquilo que o Senhor nos fala. Mas quando rejeita isso, o ramo rejeita isso, o que é que o próprio Evangelho de João diz? Que quando, tá certo, não dá fruto, ele corta, e o que dá fruto, ele poda, né? Ele limpa para que dê mais fruto. Mas no verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanha, e lança no fogo, e o queima. Que o Senhor tenha misericórdia e nos livre de estar vivendo uma vida segundo os princípios caídos humanos, mas viver daquilo para fomos criados. Ele. Louvado seja o nome do Senhor.